1 Pedro 3, de 1 a 6. É o trecho aí que a gente está estudando. E hoje a gente vai falar numa porção, num trechinho da nossa perícope que diz respeito ao modo como a mulher se veste, as joias, ao modo como ela se embeleza e tudo mais. Né? Então é sempre um assunto que eu, como homem, tenho que ser muito cuidadoso, porque não é o meu universo, né? Homem não tem essas coisas, né? Homem, o mesmo shampoo é o que ele usa para lavar a cara, o corpo, o pé, tudo, né? A mulher não, a mulher tem toda uma série de cuidados, todo um universo diferente, né? Aí tudo bem, Deus fez as coisas diferentes assim, né? É estranho quando as coisas se invertem, né? Um homem que começa a ter, meu skincare, porque não sei o que lá, eu uso creme de não sei o que, você já começa a ficar, peraí, tem uma coisa estranha, né? Agora, e a mulher, quando não se cuida de jeito nenhum, também é estranho, né? A mulher tem uma postura meio largada, assim, é ruim. E o trecho que a gente vai estudar agora, ele toca nessa questão da postura da mulher, do modo como ela lida com essas coisas, né? Então, é muito interessante ver como a Bíblia lida com isso, como a Bíblia apresenta essas questões, que são muito práticas, né? Tem muito a ver com a nossa rotina, com o dia a dia. Então eu vou fazer alguns apontamentos aqui e os irmãos vão podendo contribuir aí conforme a gente avança, tá bom? Então 1 Pedro 3, de 1 a 6, a gente não pode esquecer da temática que Pedro está abordando, que é a submissão dentro do matrimônio, especificamente versículos de 1 a 6, da esposa para com o marido, certo? Então o texto diz: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Até aqui a gente já estudou. Os versículos 1 e 2, nós já encerramos. E os irmãos devem lembrar que esse trecho todo, do 1 ao 6, fala que a submissão no lar é uma poderosa ferramenta de testemunho cristão. Essa é a mensagem central. Os versículos de 1 a 2, que a gente já estudou, falam da primeira característica desse testemunho, que é um testemunho prático. Pedro está enfatizando que a vida, o comportamento, o dia a dia da mulher cristã dentro do lar é uma ferramenta poderosa de testemunho, porque desperta o interesse no marido. É por isso que o texto fala ali que ela deve ser submissa ao próprio marido. Isso por si só já desperta o interesse do marido. Ela realmente respeita, ela tem uma postura adequada. Isso é um testemunho do que a fé faz no coração do indivíduo. Ela não é briguenta, revoltosa, nada disso. O texto fala que no caso de mulheres que têm um marido incrédulo, né, que é o foco aqui, ela vai ganhar sem palavra alguma. Não é que ela não vai pregar verbalmente, mas ela não vai ficar debatendo. Ela vai falar e depois a vida dela vai testemunhar do que ela falou. E no momento oportuno, o marido, percebendo que é alguma coisa diferente, o marido vai se interessar, chamá-lo, e aí então ela pode explicar com mais clareza. Mas aqui Pedro está falando do testemunho prático. Por isso que a gente está falando que os versículos 1 a 2 se resumem isso daí, é um testemunho prático. A observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. E a gente viu na última vez o que seria esse honesto comportamento cheio de temor. A gente referiu ao texto de Tito, que fala como é a postura da mulher, como as mais velhas deveriam ensinar as mais novas a serem mães, boas donas de casa, enfim. Tudo isso daí está dentro do pacote do testemunho prático. Agora vem a segunda característica do testemunho cristão. E a segunda característica é que trata-se de um testemunho valoroso. Mas antes de a gente entrar no ponto 2, eu queria só fazer um apontamento que nós não conseguimos fazer da última vez. Então eu faço esse parênteses muito breve e a gente entra no versículo 3, tá bom? Porque é o seguinte, Pedro, nos versículos 1 e 2, quando ele fala da submissão, isso que ele está tratando no trecho todo aqui, ele está apresentando para nós a regra. Ele está apresentando para nós o normal, o esperado. Mas existem exceções em que a mulher, a esposa, ela não deve se submeter ao marido? Sim, existem exceções. Eu preciso mencionar essas exceções.
Porque assim como aconteceu com as autoridades civis, a ordem de Pedro é clara. Se sujeite às autoridades e é isso. Não tem, ele não coloca exceção, mas ele está colocando a regra. A regra está aqui. Mas a gente viu que existem exceções lá. E essas exceções se aplicam a esse caso aqui também. Então, a mulher ela tem que ser submissa em qualquer circunstância. A regra é essa. Mesmo quando o marido é incrédulo. Mas é claro que existem exceções. Pedro não está tratando das exceções. Ele está tratando da regra. Porque o alvo dele é falar qual deve ser a conduta rotineira da esposa. Não os casos específicos em que os lares podem passar, que os lares podem experimentar. Então eu quero só comentar com vocês rapidinho 2 casos em que a gente acredita pela ética cristã que a esposa ela deve se proteger e, se for necessário, sair da influência da autoridade, estar sob a autoridade do marido. O primeiro caso, é óbvio, né? É quando o marido orienta a pecar. Eu, como indivíduo, e as mulheres como indivíduo também, né? Não existe feminino de indivíduo, né? As mulheres como indivíduo também, não dá para falar igual a nossa presidenta, né? Falar individuar. Não, as mulheres como indivíduo também, elas têm consciência, elas são responsáveis diante de Deus, como indivíduos que são. E a fé delas é pessoal. Elas são responsáveis por isso. Então, quando o marido orienta a esposa a pecar, como mentir, manipular, omitir, evidentemente a esposa não pode obedecer esse tipo de coisa. O princípio que a gente traz aqui é aquele princípio de Atos 5 que nós falamos lá das autoridades. Importa primeiro obedecer a Deus do que aos homens. Então, primeiro nós obedecemos a Deus quando há um conflito entre Deus e os homens, evidentemente nós obedecemos a Deus, certo? Então, assim como o governo civil era desobedecido nisso, o marido, nesse caso, também pode ser desobedecido. Então, se ele fala para a esposa, vai lá e fala tal coisa, é uma mentira, é uma desvirtuação, alguma coisa assim, a esposa ela vai falar, desculpa, mas eu não posso fazer isso, porque é a minha consciência. É claro que o modo como ela vai responder diz muito também. Ela tem que ter uma postura adequada. Ela não vai chegar brigando. Que você está mandando o quê? Você é louco? Você está xarope? Que papo é esse? Não. Ela, como crente, ela vai ter uma postura adequada nessa resposta. Falar, olha, meu amado, olha, eu te respeito, eu quero realmente viver o ideal bíblico, mas isso que você está falando, olha, me perdoe, mas isso que você está falando eu não posso fazer. Porque vai contra a minha consciência. Eu temo a Deus. O meu temor a você, o meu respeito a você, existe por causa do meu temor a Deus. E você está me obrigando a ir contra a minha consciência, ir contra Deus. Eu não posso fazer isso. Então, com cautela, com cuidado, ela vai apresentar isso. E, evidentemente, ela está liberada de obedecer a uma ordem que oriente a pecar. Então, esse é o caso mais evidente ali que a gente pode, sem muita dificuldade, chegar nesse raciocínio. Agora, tem uma outra situação que a gente também precisa levar em conta na ética cristã, que é quando o marido bate ou ameaça a esposa. Casos de violência doméstica. Maridos alcoólatras, viciados, ou homens mau caráter mesmo. Pessoas que têm um mau caráter, são homens maldosos. Nesse caso, a gente, como pastor, conselheiro, a gente é muito cuidadoso, mas a gente entende que há um choque de valores. A ética cristã lida com isso. Qual é o valor maior? É a submissão, que Pedro diz aqui, ou é o valor da vida? Qual é mais precioso? A vida ou a submissão? Nesse caso, nós entendemos que é a vida. A vida é mais preciosa do que a submissão. Então, para que a mulher possa proteger a vida, ou às vezes a vida dos filhos, quando o marido expõe ali os filhos a algum perigo, seja pelo alcoolismo, pelo vício e tudo mais, a mulher ela tem uma autorização ética, pela ética cristã, para pegar as crianças e ela mesma sair daquele contexto e se proteger disso. Eu tenho uma estatística aqui, inclusive, é uma estatística de alguns anos atrás, que diz, de acordo com essa referência aqui, que 40% das denúncias feitas nos órgãos especializados é realizada por mulheres que se denominam evangélicas. 40%.
É claro, a gente sabe que o número de evangélicos no Brasil é inflado. Nem todo mundo que se diz crente é crente de fato. Mas o simples fato deles falarem, eu sou crente, isso já é um soco no nosso estômago. Isso já nos preocupa. E se essa estatística de algum modo corresponde à realidade, é aterrador. Mas eu digo mais, se houvesse 1%, se fosse 1%, já seria aterrador. Porque o crente não pode fazer esse tipo de coisa. Mais para frente, no versículo 7, Pedro vai falar como que tem que ser o trato do marido para com a esposa. Aqui ele está concentrando mais na esposa, porque, como a gente viu, a esposa ela tinha uma posição social mais vulnerável. E Pedro está focando nesses grupos. Mas ele vai falar como o marido tem que tratar. E o modo como ele fala do marido é para o marido considerar a esposa como parte mais frágil. Então é evidente que ele não pode bater na esposa, nenhum tipo de violência dessa natureza. Então, nesses casos, quando tem esse choque de valores aí, nós acreditamos que a vida humana tem mais força que a submissão doméstica. Então, a esposa deve zelar pela sua vida, pela vida dos seus filhos e, eventualmente, nessas circunstâncias, né, denunciar o agressor e tomar medidas legais para proteção própria. Isso acontece. E é importante mencionar isso, irmãos, não só pela estatística, mas porque eu já ouvi, né? Não é que eu ouvi alguém me contar, eu já ouvi da fonte. Um caso de violência doméstica em que familiares orientaram a esposa da seguinte maneira: é melhor você ir para o céu apanhando do que ir para o inferno sem apanhar. Porque na cabeça deles, se a mulher que estava apanhando fosse embora de casa, ela perderia a salvação. Então é melhor você ir para o céu apanhando, com o olho roxo, com um roxão ali e tudo, do que você ir para o inferno sem apanhar. Você vê que aí tem um bolo de problemas, isso. Um problema teológico, um problema matrimonial, um problema ético. Tem um monte de problema nisso. Mas é importante mencionar essa autorização que a ética cristã dá para direcionar pessoas em circunstâncias dessa. Ela é proteção da vida, ela tem que sair daí. Em muitas circunstâncias é o único caminho, não tem outra alternativa. Então isso daí que essa moça ouviu, um absurdo. Então absurdos. Né? Beto. Isso você está falando aí, que eu topei filme com das desse, ficou legal, a nossa TVN, de que o presbítero, que ele bateu na mulher, aí tinha no sobre das irmãs. Aí o pastor que o pastor falou, a irmã que eu sinal para ele para pular, aí como assim, para ser alterado de macular realmente, né? As cochichas eu sei por. Aí Teresa, para a colação, o que tomado esse dinheiro lá? Meu, passou uma minha pai, toma banho tá. Eu falei, pastor, mas eu sou lá que essa futebol sobre a tele precisa entender a tá no canal. Presbítero que batia na esposa. Pastor, aí não, você disse, pastor, lá se liberar as 3 e teste. Que não pode ser violento, né? Não, é menos ponto 3. Aí dá uma outra coisa de ciclos, coloca dizendo que essa portanto, tu bispo, vocês devem ter sido escolhidos de uma mulher só, que primeiro só. No teste que tá dele, a participar. Não, mas eu vi um dia que eu tu. Não podia ser pastor, o cara não podia ser pastor. Espírito, pastor, você que tá dentro da dele. E vocês, pastor, lá nos. Não falam nada, né? Nas igrejas, não tá com repetindo. Aí, não, começou logo de orando, pastor João. Por tio João, isso aqui, pastor, essa palavra aqui, tá começando a dar o marido. Já que ele é tente, ele não pode segurar com a mulher. E ela chega só, seus palácios, seus Zé não violento. Aqui, ó. Ele é comigo, ele viu a lei do você para ti. Ele tinha que ser afastado do ministério, a esposa tinha que ser protegida e ele tinha que ser denunciado. Ela não deixa nosso meninos, ela deixa você mostrar para ele. E se voltar o segundo, seus amarelos, às vezes assim para ele, de Deus já deu aí. Ela passa por bem dessa aqui, de posse, aí ela pega assim, pô. É passar o dedo, aí eu vi ela por meio assim, no rosto, por maquiagem. Aí do lado viu aí com as pecosas e gimento. Aí depois, pela coisa ficou pastor, mas tá certo em quanto?
vai separar dessa mulher tiver uma caixa. Aí o caminho. Senta isso aí. Aí o Roberto. Isso aí. Você precisa só nada. Tem que fazer alguma coisa. Dá uma parte de repente, que essa parte específica. Não vira vestido, quer dizer, os específicos, o diácono, os bispos e outro crente. E aí, como assim, auzinho lá, filho? E não fizeram, não. Terrível. Então, isso infelizmente acontece. E as mulheres, elas têm que ter essa visão da ética cristã responsável. Tá? E não só, às vezes não precisa chegar nesse nível de matar a esposa, isso aí seria o estágio final, né? Mas ameaça, às vezes, verbal, isso acontece. Agora, eu vou te matar. Se você falar pra alguém alguma coisa, eu mato você e mato as crianças. Mato tua mãe, mato teu pai. Você fica pianinho aí, não fala nada. Numa situação dessa, é preciso sabedoria, é preciso discernimento. Você vê muito caso de mulher que pega o telefone e finge que tá pedindo pizza, quando na verdade tá ligando pra polícia. Olha o ponto, olha a situação em que isso chega. Né? Nesse caso, a mulher, ela fala, mas eu vou apanhar porque eu tenho que ser submissa. Não é isso que Pedro está falando aqui. Não é isso que Pedro está ensinando. Essa situação, nós lidamos com outros princípios bíblicos que nos suportam aqui, que nos dirigem aqui. Então, só queria mencionar isso para que nós tenhamos bem claro. Isso é o modo como os irmãos veem a ética aqui da igreja. Como os pastores lidam com essas questões éticas. De novo, nós entendemos aqui, Pedro está falando da regra, do normal, do comum. Esses casos que fogem à regra têm que ser tratados com outros suportes, com a ética cristã, o modo como a gente interpreta isso daí, tá bom? E um outro texto que eu queria comentar com vocês, antes da gente passar para o próximo ponto, é 1 Coríntios 7. Abre aí, por favor, Guilherme, 1 Coríntios 7, 14. Esse texto é interessante e tem conexão com o que a gente está falando aí de Pedro, porque Pedro está focando na questão do testemunho, do impacto que a mulher crente tem dentro de casa quando ela testemunha, quando ela tem uma vida reta perante o marido dela. E aqui, 1 Coríntios 7, Paulo fala algo interessante. Ele diz assim, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Algumas pessoas olham para esse texto aqui e tentam forçar aí no texto a ideia de que filho de crente, crentinho é. Ou, de algum modo, filho de crente está dentro do pacote aí da fé dos pais, da aliança e tudo mais. Né? O texto não está falando isso. O que o texto está falando, a gente pode ter duas interpretações aqui que não se contradizem, elas se complementam. O texto, quando fala que o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e vice-versa, né? A gente entende o quê? De fato, um comportamento cristão exemplar traz benefícios, traz uma influência positiva para o cônjuge incrédulo. Então, a esposa que tem um marido incrédulo, a esposa não fala palavrão. E o marido começa a observar isso. E ele começa a ficar incomodado de falar palavrão na frente dela. O entretenimento dos dois é diferente, porque a esposa não aceita fazer tudo que o marido incrédulo quer fazer. Então, por tabela, ele é positivamente influenciado. A mesma coisa em relação aos filhos. Os filhos também são influenciados nesse sentido. Então, esse é um aspecto. Um outro aspecto que a gente pode pensar ali, quando o texto fala que os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos, a ideia ali de santidade não é que eles são crentes. Mas o que é ser santo? É ser separado. Então, de algum modo, Deus olha para aquela família, por ter um crente ali, Deus olha para aqueles indivíduos naquela esfera familiar e Deus vê aquelas pessoas, mesmo que incrédulas, de um modo especial. Os incrédulos são beneficiados pelo cuidado que Deus tem com aquele crente ali. Então, tem lá uma família, o pai, a mãe e 2 filhos. Só o pai é crente, mas todo mundo é influenciado pelo testemunho do marido e mais, Deus olha para os filhos desse casal, mesmo eles não sendo crentes, eles são de algum modo beneficiados por isso, eles são de algum modo separados, tá? Eles são de algum modo agraciados com esse cuidado especial de Deus. A gente pode entender dessas duas maneiras. Diga, Josué.
até quando nasce essa questão da teoria. Uhum. As próprias crianças, o mãe filho não se repete, ele é próprio. Sim. Mesmo que não seja filho, as crianças estão se repetindo. Como pode passar? É que isso faz parte das festas. E é meio que se a tudo aqueles privilégios que Deus dá por ter. Mesmo que todos sejam crentes de fato. Algo por tabela. Por exemplo, a criança ou aí não vai ter que eu tô obrigação para a tem se tacar ou uma luz que traz alguns para aí para ele. Às vezes é crente. É o início das pessoas que não tem um parente cristão. Não tem. É o fator de restrição do mal. A presença do crente é sal. Inclusive dentro de casa, restringe o mal. E isso não significa que os filhos se tornam crentes porque, minha mãe é crente, ufa, ainda bem, eu posso ser incrédulo que eu tô salvo. Não é isso que o texto está dizendo. O marido é a mesma coisa que não, tá? Mas há uma influência, um benefício e um cuidado especial de Deus naquele núcleo familiar. Cris. Não ter falando as pessoas descontarem de coisa de onde ele que vai ter esse texto aí, desse algo e achar que você paga copo. Então tá lá o solteirão falou, nenhuma mulher da igreja me quer, eu vou procurar no mundão. E eu vou estar fazendo bem, porque ela vai estar sendo santificada. Olha só como... Olha só, que bênção, né? Será que tem jovem que pensa assim? Tem, né? Ou sim, tem, né? E o pastor de jovens perde os cabelos por causa disso, né? Bem lembrado, Cris. Nesse caso aqui, nesse caso de Paulo, né? Como exemplo de Pedro, eram pessoas que se casaram e uma das partes se converteu depois do casamento, né? Agora tem que lidar com um vínculo matrimonial que existe, que não deixou de existir porque uma parte se converteu e a outra não, e que uma pessoa é crente e a outra não. Então, esse é o cenário. Mas bem observado aí. Mas muito interessante esse texto aí de 1 Coríntios 7. E como eu falei, tem relação com o texto de Pedro, porque mostra esse impacto positivo que a parte crente tem na parte não crente. Mas legal. Agora vamos voltar lá para o texto de 1 Pedro, 1 Pedro 3. Hoje a gente vai ver hoje a gente vai ver só o versículo 3, tá bom? Quero comentar só sobre o versículo 3. Mas dessa parte final aqui, tudo certo? Todos estamos na mesma página? Ficou claro para os irmãos aí a dinâmica, a leitura que nós fazemos da situação? Ok? Beleza. Agora, a partir do versículo 3, dos versículos 3 e 4, Pedro dá para nós uma segunda característica do testemunho da esposa dentro de casa. Ele diz que é um testemunho valoroso. Tá? O texto diz: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trato do espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. É por causa desse finalzinho que a gente deu o nome para o nosso ponto. É o testemunho valoroso. Por quê? Porque é de grande valor diante de Deus. Deus se agrada disso. Mas hoje a gente vai focar só no versículo 3. A Pedro, então, vai mostrar para nós agora qual deve ser a ênfase, o destaque, ou como às vezes eu nesse contexto eu falo, a marca de grife da mulher piedosa, da mulher cristã dentro do lar, né? É o que deveria realmente chamar a atenção do marido. E vocês devem reparar que nos versículos 3 e 4, ele faz um contraste. O contraste fica claro porque tem um porém ali, né? Seja, porém. Então, no versículo 3, ele fala o não, a parte negativa. Não seja isso, porém, seja isso, certo? Então, a parte 3 é negativa, a parte 4 é positiva. E o contraste que ele faz é entre enfeites exteriores e enfeites interiores. Então, o versículo 3 tem os enfeites exteriores. Versículo 4 tem os enfeites interiores, certo? E olha só que interessante, né? A palavra que Pedro usa aqui, quando ele fala ali de não seja o adorno, é a palavrinha cosmos. Cosmos? É a mesma palavra de cosmologia, fala de universo, né? Cosmos, fala de mundo, né? Por quê? Porque essa palavra, na verdade,
ela tem a ideia de organização. Os antigos olhavam para o universo e viam tudo organizado. Então essa palavra, cosmos, ganhou esse sentido de organização, de beleza, algo estético, algo adequado, né? Algo correto ali, enfim, algo bonito, organizado. Inclusive daí que vem a nossa palavra cosmético, porque a mulher põe ordem no caos. Né? Tá lá tudo torto, a mulher vai lá e passa os vinil clínico da vida, passa lá a soma, negócio, põe ordem no caos. Tem umas mulheres que põem mais do que ordem no caos, tem umas mulheres que se transformam, né? Aí não. Mas qual a ideia do cosmético? É colocar ordem, beleza, certo? Daí por isso que vem dessa palavrinha aí. E essa palavra que ele usa aqui, ó, não seja um adorno, um enfeite. É essa palavrinha que ele usa. Então a ideia aqui é algo relacionado à organização, à beleza, aqueles apetrechos, aqueles itens que a mulher usa para se embelezar. E a gente sabe que o desejo por esse tipo de coisa é típico do universo feminino. Homem não fica se embelezando todo, colocando isso, aquilo, aquela coisa e tal. Homem que faz isso é um pouco estranho, porque isso é típico do universo feminino, né? Como eu falei no começo, né? Homem usa o mesmo shampoo para cabeça, para cara, para tudo, né? O skincare do homem não tem uma toalhinha para o rosto, uma toalhinha para o pé, não. É tudo igual. A mulher não. A mulher tem uma toalhinha para o rosto, uma toalhinha para a mão, uma toalhinha para... O homem não. O homem não é assim. Então, e para se preparar, a mulher demora 2 horas pelo menos. O evento é às 18. Da meio-dia a mulher fala, não vai dar. Como assim não vai dar? Faltam 6 horas. Não vai dar. Eu já tinha que ter começado a me arrumar. Porque a mulher vai colocar em ordem as coisas, né? O homem, 5 minutos antes de sair, ainda dá para ele tirar um cochilo, comer alguma coisa, tomar banho e se arrumar. Então, são coisas diferentes. O universo masculino é diferente do universo feminino. E esse tipo de coisa, esse adorno que Pedro trata aqui, é típico do universo feminino, né? E o que Pedro quer nos ensinar sobre isso, um princípio geral aí, né? É que a mulher bíblica, a mulher cristã, ela valoriza o caráter cristão enquanto ela cuida da sua aparência. Ela nunca inverte as coisas. O cuidado aqui é de você não colocar peso demais numa coisa que deveria ter outra abordagem, outra prioridade. Então a mulher bíblica, ela valoriza o caráter cristão, isso é o principal, é o que mais chama a atenção na mulher, mas isso não significa que ela se torna uma mulher feia, largada, que não usa maquiagem, que não gosta dessas coisas. Não, ela pode usar, mas isso não é o principal, não é a prioridade, não é o que a deixa mais bonita, não é, agora casando com o que Pedro está ensinando, não é isso que vai fazer o marido olhar e falar, nossa, gostei dessa maquiagem sua, me fala mais do evangelho, não é isso? Não é assim que funciona. Não é o exterior que vai fazer o marido se interessar pela mensagem do evangelho. É o caráter, é a piedade da mulher, é a fé da mulher, é o comportamento dela, isso vem de dentro para fora. Então é isso que Pedro está focando aqui. Então alguém poderia olhar para esse texto e falar, viu, Pedro está falando que a mulher não pode passar maquiagem. Não é isso que Pedro está falando. Você tem que lembrar do contexto, ele está falando sobre testemunho. E ele está falando, o adorno, os apetrechos, o brinco, isso daí não atinge esse propósito do testemunho cristão. O que faz isso é um coração, é o enfeite interior, é uma coisa que vem de dentro para fora, certo? E, de fato, os incrédulos percebem a diferença da mulher cristã para a mulher incrédula. Até os incrédulos percebem isso, da mulher cristã para a mulher incrédula. Tem uma frase atribuída a um homem chamado Libânio. Ele viveu no século IV. E ele foi professor de retórica de João Crisóstomo, pregador famoso da história da igreja. E ele diz assim, uma frase curta, ele fala, céus, exclamação, céus, que mulheres vocês cristãos têm? Ele admira. Nossa, olha, vocês cristãos, as mulheres de vocês, olha, são diferenciadas. Realmente é algo que chama a atenção, isso que ele quer dizer aqui. Agora, chama a atenção por quê? Só por causa da roupa, só por causa da carcaça, né? Do que passa ali da pintura? Não.
é pelo interior. Essa é o enfoque da frase aqui, né? E é claro, o interior se expressa no exterior, só que com sabedoria, com discernimento, como a gente vai ver aqui, certo? Então vamos lá, ele menciona aqui para nós 3 enfeites exteriores. Ele fala ali, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro e aparato de vestuário. São coisas típicas do universo feminino, né? Frisado de cabelo são o quê? Os penteados. Na Roma antiga, no mundo antigo, né? Os penteados expressavam também status social. Quanto mais trabalhoso, mais demorado e mais custoso fosse um penteado, melhor. Indicava uma posição social, um status social maior daquela pessoa. E algumas mulheres, inclusive, usavam tranças e cachos rígidos que muitas vezes contavam com fitas de ouro, redes de ouro, para manter o penteado no lugar. O que as mulheres acham disso? Boa ideia, né? Aí, Ana. Aí vai usar isso daí. Não sei se vocês lembram, eu sempre que eu passo por esse texto eu lembro daquela série Todo Mundo Odeia o Chris, que tem uma competição dos penteados, né? Aí eles fazem lá o tsunami, a Torre Eiffel, tudo isso daí, enfim. A Rochelle, né? Que traz lá o negócio. Era algo mais ou menos assim que acontecia. Quanto maior o penteado e os adereços que você colocava nele, mais status você tinha. Aí a mulherada entrava nisso daí. E além disso, tem outro detalhe interessante aqui também. O cabelo era visto como uma parte erótica do corpo feminino, de modo que chamava muito a atenção dos homens. Por isso que alguns conectam ao uso do véu em alguns lugares, para cobrir ali. Alguns conectam com isso, né? O véu era um acessório típico da decência. A mulher cobria, né? Vai ter algum modo. Então alguns fazem essa relação aí. Então, a gente percebe que essa coisa de cabelo para a mulher não é de hoje. Essa preocupação, fazer um alisamento, fazer um negócio, botar como é que chama? Quando a mulher aumenta o cabelo dela, como? Mega hair. Ok. Eu imagino, mega hair com careca aí. É uma ironia a gente falar disso, né? Mega hair. A Isabela falou, eu fiz um procedimento, ela falou, que é isso? Velho? Mulher tem essa coisa com o cabelo, né? Aí tem um shampoo pra isso, um shampoo pra aquilo, aí você vai lá, o homem usa o shampoo do Cristiano Ronaldo. É isso, ou a gente caspa. Agora, mulher não. Tem o cabelo oleoso, tem o cabelo sedoso, tem o cabelo power, tem o com íons de não sei o que lá, com sal do Himalaia, tem tudo lá. Porque essa é do universo feminino isso. E já naqueles dias tinha essa coisa com penteado, tá? Essa coisa com enfeites e tudo na cabeça. Ainda bem que isso só ficou lá, não é? Não, só acompanha. Até hoje a mulherada dessa, você faz parte do universo feminino. Então essa é a primeira coisa que o Pedro fala aí. Então guarda essas informações, porque a gente vai ler um outro texto daqui a pouco que menciona algo parecido, tá bom? Outra coisa que ele fala ali, outro enfeite exterior, são os adereços de ouro. Como eu falei, elas colocavam ouro na cabeça, muitas vezes, associado ao penteado, mas aqui a ideia é de vestir, é de colocar ouro. Então não é só na cabelo, não é só na cabeça, no cabelo. É joia, tudo, tá? E acho que as mulheres hoje em dia não gostam mais de joia, não é? A gente tem dinheiro, né, querido? É diferente, né? Como eu brinquei uns dias atrás, mulher gosta de carinho. Presente carinho, carro carinho, e joia, e joia carinha também, né? Então, a mulherada naquele dia também gostava, as mulheres gostavam também desses adereços de ouro e usavam joias e tudo mais. E assim como é hoje, o tamanho da joia, o tipo da joia também apontava o status social, também apontava algo da vida, né? Do estilo de vida, das posses ali daquela pessoa também. E o terceiro item é o aparato de vestuário, ou seja, roupa, aquilo que a mulher veste. E olha só, então ele falou de cabelo, joia e roupa.
É igual hoje. Mesmas coisas. Não, Paulo, mesma coisa. Cabelo, joia e roupa. As mulheres aqui, vocês se preocupam com isso ou não? Então o homem pega a primeira roupa passada. A mulher não. A mulher fala, não, eu não tenho roupa. Mas esse vestido você comprou? Não, já usei uma vez. Assim, você pode tomar. Pode usar várias, você sabe que você não alugou, você comprou. Você pode usar mais de uma vez. Não, mas é que agora, novo ano, roupa nova. Como assim? Mas vai ter um evento. Não, vou comprar uma roupa nova. Como assim uma roupa nova? Aí você vai lá, não, isso aqui não ficou. Então tem uma preocupação com esse universo do vestuário também. Naqueles dias era a mesma coisa. E assim como acontece hoje, acontecia também das roupas denunciarem, falarem também do status, da posição que a mulher tinha, dependendo da roupa, do tecido, do corte, aquela coisa toda. Isso também falava algo da posição social dela. Então eram coisas que estavam na superfície da mente do universo feminino, era coisa que era comum na sociedade. Isso era comum a todos. Quem tinha levantado a mão? Beto, diga, Beto. Você falou que e pega do bem saber que são, né? Acontece, posso falar. Passou eu tive que estudar uma irmã mesmo. Você teve que se esconder de uma irmã? Ela tava vindo na rua, aí eu tava no trabalho. Aí eu tive que esconder dela pra me ver e dar a parte na roupa dela. Mas por quê? Porque ela tava vestida de modo indecente? Ah, tá. Aí dessa mais absurda ali, todo mundo vai falar, nossa, velho, é irmã da igreja. É umas ovelhinhas que usam pouca lã, né? Tosquiada, Não, você me escondeu. Você ficou com vergonha pra não ser associado, Senhor. Aí eu passo os pequenininhos. Mas Senhor, Roberto. Olha o testemunho, olha o mau testemunho que a mulher deu. Agora sim, tem o problema de realmente homens e mulheres, né? Mas isso como um universo feminino. A mulher se diz crente e se veste de modo indecente. Isso é um péssimo testemunho. Inclusive, pensando no contexto de Pedro, isso seria um péssimo testemunho dentro de casa também. A minha mulher se diz crente, mas ela se veste de modo sensual, inclusive sensualizando para os outros homens por aí. Isso seria um problema. Mas também a gente tem que tomar cuidado porque se popularizou, não sei, aí fora, no Brasil, aquela coisa da moda evangélica. Eu também tenho vergonha de algumas coisas da moda evangélica. Porque eles falam, não. É uma saia, mas é indecente porque é colada. Às vezes é feio. Fala, porque é crente tem que me vestir mal. Não é assim também. Né? É elegante se vestir mal. Não. Você pode ser crente e se vestir como uma pessoa normal. Não precisa. Só usa moda evangélica. Não, você pode ter uma moda decente. Tá? Aí, enfim. A gente tem que tomar. Tudo que diz respeito à roupa, a gente entra nessas questões aí, né? Infelizmente. E parece. Então, assim. Guardem isso aqui que Pedro falou, esses 3 itens. Agora, guarda aí. E, Guimel, leva aí a tela, por favor, para 1 Timóteo 2. 1 Timóteo 2,9. Parece que Paulo teve que lidar com um problema semelhante. Note, na verdade, assim, Pedro não está lidando com um problema. Ele está orientando as esposas a como se comportarem para ter um bom testemunho cristão. Paulo está orientando Timóteo a lidar com o problema. Aqui na igreja de Éfeso era treta mesmo, era problema que estava acontecendo. E envolvia essas mesmas coisas. Então, seja no contexto para o qual Pedro escreve, seja no contexto de Éfeso, seja hoje, esses assuntos do universo feminino sempre trazem problemas, sempre. Né? E olha aí como Paulo lidou com isso. Né? Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Interessante o contraste também, exterior e interior. A mulher não se veste com essas coisas excessivas que atrapalham, ela se veste com boas obras. Uma linguagem muito parecida com a linguagem do Pedro, né? Muito semelhante à linguagem que ele usa. E Éfeso, que é onde Timóteo pastoreava ali, que estava tendo problema, era uma cidade marcada pela idolatria. Tinha o templo de Diana, que tinha várias prostitutas cultuais ali. Um comentarista apontou aqui
que na cidade tinha uma característica que talvez nos diga por que Paulo falou da cabeleira frisada, os penteados e tudo mais. Porque no culto a duas divindades, a Ísis e Ártemis, havia a presença disso daí, esse trançado de cabelo. Então, pode ser, à luz disso, que algumas mulheres dentro da igreja estivessem levando a cultura pagã para dentro. Elas estavam vendo lá o desfile de Éfeso, o Éfeso Fashion Week. Elas iam lá, gostei daquele penteado pagão, aquele lá, aquela mulher botou lá um laque, lá uns negócios lá, gostei, vou fazer igual. E levava para dentro da igreja e chegava lá igual a Rochelle no domingo lá, com um penteadão lá, o mesmo penteadão que o pessoal estava vendo no templo pagão lá. Então isso estava causando problema dentro da igreja, porque isso tirava a atenção do culto, porque todo mundo ficava. Isso trazia uma cultura, se for o caso, uma cultura pagã para dentro, e se de fato o cabelo tinha um apelo sensual para os homens, isso atrapalhava os homens cultuarem, porque tinha ali uma mulher, de algum modo, se insinuando com esse comportamento, com essas coisas aí no cabelo, né? Então, isso estava atrapalhando o culto ali. Isso nos alerta, esse cenário, né, nos alerta da constante ameaça da cultura de nossa sociedade entrar na igreja por meio dessas coisas. Isso acontece. Isso acontece. Às vezes, de modo muito sorrateiro, de modo muito sutil. A moda secular, o jeito de se vestir, porque a gente não pode se enganar, o jeito de se vestir, o jeito de se embelezar, vem carregado de alguns pressupostos, alguns valores também. E às vezes o crente, de modo inadvertido ou de modo inocente, ele abraça essas coisas esquecendo do valor dessas coisas. Então, às vezes, você vai, a moça, a mulher, vai comprar roupa, ela fala, nossa, achei essa roupa linda. Ela não percebe que aquilo ali tem uma influência mundana. É um decote muito grande, é uma calça muito justa, é uma roupa muito justa. Mas o decote não está indecente, mas está muito apertado. Chama a atenção. Mas os homens não têm que olhar. Deus fez o sexo masculino para observar o sexo feminino e vice-versa. Uma moça que se apresente de modo chamativo, ela quer chamar a atenção, por mais zeloso que o homem seja, ele vai ter que lutar muito, e ele de fato luta muito, para que o olho dele não vá daquela mulher que está tentando chamar a atenção. Ela não precisa aparecer com uma melancia no pescoço. É só ela usar uma roupa que ela não deveria usar, uma roupa sensual. É claro, o homem ele tem que se policiar, tem que fazer como Jó. Fiz um acordo com os meus olhos para não olhar de modo indecente para nenhuma outra moça. Agora, quando a mulher entra desfilando na igreja, querendo chamar a atenção, gente, o sexo masculino, o sexo feminino, eles foram feitos para se desejar. E a mulher, bem como o homem, mas a gente está falando da mulher aqui, tem que ter cuidado no modo como se veste para não despertar no irmão, no outro, nenhum desejo indevido. Eu não posso me vestir de um jeito, eu vou me vestir de um jeito para chamar a atenção das menininhas e tal, das mulheres. Não posso despertar algo sensual nelas. E as mulheres não podem despertar algo sensual nos homens também. É o zelo pelo outro, é o altruísmo, é o amor cristão colocado em prática. Essa roupa é uma roupa decente ou indecente? Eu estou zelando pela santidade dos meus irmãos ou eu estou expondo eles a ficarem tentados, a olharem para mim? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque roupa, o costume, o tipo de maquiagem, o tipo de roupa, como eu falei, o comprimento, se é apertado ou não, o tamanho do decote, tudo isso, às vezes, é importado de fora para dentro. E vem carregado com uma carga de sensualidade muito grande. Gente, a roupa do mundo, a moda do mundo é sensual. É sensual. A Isabela fala, olha, é difícil comprar roupa. Ela vai no shopping e eu estou assentado só esperando ela chegar para finalizar as coisas, né, João? É assim que se faz, né? A gente só vai, deixa as mulheres lá na Renner, lá na Riachuelo, lá. Enfim, a gente fica vendo outra coisa lá. Mas ela fala, não achei nada. Eu falo, como não? Uma loja desse tamanho, você não achou nada? Exato, ela fala, é tudo indecente. Você vai comprar uma calça muito apertada.
Você vai comprar uma blusa, decote muito grande, vão muito apertado. Você vai comprar um shorts muito curto. E é difícil, especialmente para as mulheres. Aí, admito que para os homens tem sido difícil também. Porque homem não se veste como homem. Homem não se veste como homem. Usa umas calças apertadas para você passar óleo para entrar nas calças. Não tem condição. Umas roupas assim, tudo apertadinha, tudo assim, tudo cheio dos detalhezinhos, não sei o que lá. Gente, homem, desculpa, homem não se veste desse jeito. Você não precisa se vestir igual um mulambo, talvez por isso que tenha muito homem solteiro, que não liga para essas coisas. Mas, por outro lado, você não pode se vestir como uma lady, né? Não dá, uma mocinha ali, cheia de detalhezinho, não sei o que. Não dá, não rola. Mas é difícil. E se é difícil para o homem, imagina como é para a mulher. Então é muito difícil. Por isso que muitos apelam para o que chama de moda evangélica. Mas nem essa moda evangélica salva, porque às vezes dá problema também. Então a gente tem que tomar cuidado, porque seguir a moda pode ser muito perigoso, muito perigoso. As mulheres cristãs, elas têm que ser mulheres no século XXI, não mulheres do século XXI. Elas são mulheres bíblicas no século XXI. Mas elas não pensam e não se vestem como as pessoas do mundo ao nosso redor se vestem. Vitor. Tinha provação, eu não consegui confirmar o site. E o pastor que se tapete, que somou, que não usava tacado, eu acho que precedente, que não posso ter como. Porque até a barra eu sempre falo e também pensar para o homossexual. Mas eu nunca ouvi falar disso. Então, não consegui purificar isso. O que vai sentir porque ele está decorando a moda e que vai buscar as coisas, né? Mas é algo que, de repente, se curar, entra muito no contexto da moda evangélica, do inverso, desse espírito de Assim, nunca achou. Às vezes foi uma associação que fizeram que não tem um fundamento histórico e tal, né? Mas, e assim, seja como for, às vezes essa associação foi tão no passado e tão isolada que hoje em dia já não tem mais isso daí, né? Mas é algo que a gente não pensa na teologia da roupa. A gente não pensa na teologia, não. A gente não pensa na filosofia, nos valores de se vestir. O que isso está transmitindo? O que isso está despertando? E a gente não pensa na teologia do vestir-se também. Paulo aqui, ele dá para nós princípios de como a gente deve se vestir. No caso das mulheres, mas em algum grau isso se aplica aos homens também, com certeza. Então, veja só que aqui no versículo 9, Paulo não dá para nós regrinhas de como deve ser a roupa feminina. Ele não fala, 3 dedinhos abaixo do joelho, ele não dá essas regras. Tem igrejas que colocam isso. Isso é legalismo. Tem que ser assim. Tem uma régua lá, os introdutores ficam lá, não vai rolar. Não pode voltar. Isso é legalismo. Eu conheço igrejas, já ouvi falar de igrejas, que quando os jovens vão no acampamento, eles colocam esse tipo de regra. Para ir na piscina tem que ter uns shorts de não sei quantos centímetros e tal. Não é assim que Paulo trata. Eu não posso inventar regra. Eu estou virando fariseu. O zelo está indo tão além que eu estou inventando regra para tentar proteger um princípio aqui, e não é assim que funciona. Por que Paulo não está dando regrinhas para a gente? Porque ele quer que a gente desenvolva a nossa consciência. Eu não preciso de uma régua para saber se eu estou indecente ou não. Eu tenho que ver se eu estou incomodado ou não com aquilo. O Espírito Santo vai me mostrar, olha, essa roupa está indecente, olha, essa roupa não está adequada. Você vai desviar a atenção do culto para você. É a nossa consciência, não são regrinhas ali. Porque as regrinhas, elas variam de cultura para cultura. Na nossa realidade, como crentes que somos, a nossa consciência, ela é regada pela palavra de Deus. Ela é dirigida pelo Espírito Santo. E é assim que a gente orienta a nossa vida, né? Pela nossa consciência. Vinícius. Eu tô que você falou, se você, por exemplo, for perguntar para os pastores a respeito disso, ler livros sobre isso, você vai encontrar as mais diversas opiniões. Falar, não, na academia a mulher pode usar uma leg, na praia a mulher pode usar biquíni e tudo mais. Eu tenho muito cuidado de falar pode ou não pode isso daí. Porque, primeiro, que eu não conheço todo tipo de roupa que existe. Eu sei que existem biquínis extremamente indecentes.
Aí eu sei que alguns dizem que a origem do biquíni por si só já é uma coisa indecente. Mas por outro lado, eu sei que existem mulheres crentes que usam roupas como essa, elas falam, não, eu uso um tipo de biquíni que é decente. Isso eu não conheço. Não conheço, não sei avaliar todo o arsenal, todo o guarda-roupa, as possibilidades disso, né? Mas eu acho que existe existe uma falta de preocupação dos crentes em relação a isso. Isso eu acho que sim. Então, por exemplo, vamos supor, a mulher vai para a praia. Eu acho que ela quer, sei lá, usar alguma roupa, não quero usar maiô, porque maiô entra areia do maiô, me machuca, tudo mais. Minha irmã, você tem que procurar uma roupa decente. Se vai ser sei lá, alguma coisa que cubra mais do que o biquíni normal, se vai ser uma outra roupa que você vai adaptar, se vai ser uma roupa que vai ser difícil de achar, se você vai usar uns shorts e uma coisinha, eu não sei, mas tem que ser decente. Então, eu como pastor não posso ser policial de moda, né, falar ali que dá ou não dá. Mesma coisa para academia. Tem mulher que vai na academia com as roupas que não tem condição. Vai fazer lá os exercícios, os agachamentos, aquela coisa toda. Não dá, tá tudo marcado, tá tudo apertado, não dá. Então, você quer usar uma calça mais à vontade para fazer o seu exercício? Então, sei lá, usa um camisetão que cubra tudo, não sei. Aí as mulheres crentes, elas têm que, orientadas pelo Espírito Santo, orientadas pela consciência delas, né, nutrida pela palavra de Deus, ouvindo a opinião dos maridos, ouvindo isso que, olha, essa roupa não tá legal, isso aqui, sendo sensível a isso, elas vão saber o caminho disso daí. Cris? Foi que vou fazer um passaporte. Eu acho que só foi para qual é a lição não. Exato. Corrigindo das se sopa e na taia, eles percebem por existe se é o dado ou de ser Exatamente. Ela vai para chamar atenção. e percebe que para essa companhia chamaita crate por é o tempo troféu. Olha quando me aperta o corpo e a intenção é Eu concordo plenamente. Isso existe. E é assim mesmo. essa intenção. Qual é a minha intenção com a poucas? Porque se você tem essa preocupação, você fala assim, olha, eu quero uma roupa confortável. Ok. Mas eu não quero me exibir, eu não quero sensualizar, eu não quero abraçar essa mentalidade do corpo troféu, eu não quero isso. Ok, eu vou procurar uma roupa, seja qual for o tipo de roupa, que se encaixe nessa minha mentalidade, com esse meu propósito. Então a mulher, ela vai... gente, todo mundo sabe quando tá usando uma roupa inadequada ou não. Todo mundo sabe. Eu acho impossível alguém não colocar uma mão e falar, eu não percebi que essa roupa era inadequada, não percebi que esse decote está grande, não percebi que essa roupa de praia é indecente, não percebi que essa roupa... Desculpa, não dá. Uma coisa é uma criança. Criança não tem ainda noções, às vezes, de o que é sensualizar e tudo mais. Agora, um adulto falar que não percebe... Assim, é muito difícil uma coisa dessa, muito difícil. Então, às vezes, falta de maturidade e falta de se preocupar com isso. Eu tenho que... O que eu vou fazer na praia? Eu vou mostrar o meu corpo? Então tá errado. E às vezes a pessoa faz isso com maiô. Ela tá cobrindo tudo, mas tá indecente. Tá indecente. Mas tá tudo coberto. Meu irmão, tá indecente do mesmo jeito, irmão. Tá do mesmo jeito. Eu acho que eles volta tá isso. Todo mundo tá pedindo caso me sobre os pés na e a rodando aqui da e aí mamou que é converter pessoa para paneleiro e aí a falar o povo dele Por de volta da rua também, alguns lugares. E aí, uma só ela costa, porque ela assistia esses vídeos. e aí por como clientes por mas elas convertem sobre o Tem que orientar.
se aproximar dela e dizer para ela, de fato, porque ela vai entender precisar de animação. Exato. Os irmãos conseguiram ajudar essa moça a sentir. Você tem essa paleta também para escutar. Às vezes a pessoa chegou na igreja, ó, eu não estou fazendo isso por maldade. É o que eu sei, é o que eu tenho. É o que eu tenho. Então ela vai ser instruída, ela vai ser orientada. Agora, tem muita mulher, muita moça que não é falta de orientação, é falta de vergonha. Aí a gente, como a gente faz quando isso acontece dentro da igreja? Geralmente as mulheres, elas procuram a mãe, por exemplo, da moça, falam, ó, dá um toque na sua filha, porque ela, uma palhinha tá muito legal e tudo mais. Ou às vezes procura, uma mulher procura outra, essa roupa aí, toma cuidado e tal, numa abordagem de boa. Não ouviu, não acolheu, continua vindo, aí tem que chamar a instância superior, né? A temperatura sobe. Aí fala, olha, aí vai o pastor, fala, olha, você vai precisar mudar sua roupa. Ou você muda sua roupa, você muda de igreja. Não vai dar pra você ficar vindo assim com esse tipo de coisa, não dá. Você tá atrapalhando o culto, você tá mudando, você tá atrapalhando o culto, você tá tirando foco, mudando o foco do culto, e você tá indo contra a orientação bíblica. Então, pastor, mas isso não sei o que ela... Isso é Bíblia aplicada. É a orientação que o Espírito Santo deu por meio de Paulo na prática. Eu não vou falar que roupa você tem que vestir, mas essa roupa você não pode vestir. Desse jeito você não pode vestir. Então, e às vezes a pessoa fica tão sem graça que às vezes ela até sai da igreja. Vai falar, não vou aqui. Mas aí vai... E isso diz muito do coração dela. Se ela ficou tão incomodada com isso, é porque ela queria realmente sensualizar e ela vai embora. Enfim. Mas nosso tempo acabou. Né? 9h10, a gente até passou do horário aí. Passou. Na semana que vem a gente continua falando sobre roupa. Vai pipocar aqui, né? O pessoal vai falar sobre roupa, moda, né? Faz marketing, né? Mas, enfim. Agora, vejam, irmãos, né? A gente está fazendo esse parênteses aí no texto de Paulo para mostrar que tanto Pedro como Paulo deram uma atenção especial a isso do universo feminino. E o que eles estão falando para nós, os dois autores, mesmo em contextos distintos, é que o modo como uma mulher se embeleza, como ela se veste, como ela se comporta nesse campo, tem um impacto no testemunho dela. A mulher cristã, ela tem que se vestir de um jeito cristão. Isso diz algo do coração dela, diz algo da transformação interior que ela viveu. Se o evangelho muda de fato, ele não muda só um discurso. Ele muda o guarda-roupa. Ele muda a mentalidade. Jesus nos dá uma nova mente, um novo modo de enxergar a vida, um novo modo de enxergar o nosso guarda-roupa também. E isso tem um impacto fora da igreja, dentro da igreja e dentro de casa. Então, muito importante a gente observar essa orientação que os autores bíblicos dão, porque tem tudo a ver. É muito prático isso. Gil. Simplesmente vidas e peixes com essa parte das gente o pessoa cos a esta eu queria olhar no nesse a poa quer dizer nada as páginas de Quer dizer, Você outro sai dentro nada por mulher usar calça era problema, tal. sai os dedos fora. E o equilíbrio bíblico foi para o espaço. A nossa roupa fala algo sobre nós. Fala algo sobre a gente. E isso tem a ver com o testemunho cristão. Por isso que Pedro fala disso daí. Mas na semana que vem a gente continua vendo aí os outros detalhes, não só do texto de Pedro, mas do texto de Paulo, porque eu quero mostrar para vocês alguns princípios que Paulo dá. Ele fala de modéstia, bom senso. Então eu quero apontar para vocês quais são os princípios que dirigem o guarda-roupa da mulher cristã. É importante saber isso, né? Se é uma coisa tão importante, tão cara para as mulheres, né? Tão comum no universo feminino, a Bíblia não ficou sem dar orientação disso. Nosso Deus falou, o guarda-roupa da mulher vai ser dirigido por esses princípios aqui. Mas ver isso na próxima semana, tá bom? Vamos orar? Aí, tô pedindo a graça de Deus para vivermos isso. Senhor,
Nós te agradecemos pelo nosso tempo de estudo aqui, obrigado pela presença desses irmãos, pelo nosso tempo de reflexão, de meditação na tua palavra. Obrigado porque nós encontramos na Escritura tudo o que precisamos para a vida e para a piedade, inclusive os princípios que dirigem o nosso modo de se vestir, nosso modo de nos embelezarmos, enfim. Obrigado porque a sua palavra não nos deixa soltos, de acordo com as nossas próprias ideias, ou seguindo as tendências do mundo, maculados pelo pecado. Nós temos discernimento, nós temos uma consciência, e pedimos que o Senhor nos ajude a perceber essas coisas, e que isso tudo contribua, essa preocupação contribua para o nosso testemunho, dentro de casa, dentro da igreja e nos ambientes por onde passarmos. Ajuda-nos, por favor, a termos a preocupação de não priorizar, valorizar apenas o que é exterior, esquecendo daquilo que é interior. Mas impeça-nos também de valorizar apenas o interior e dizer que o exterior não é importante de modo algum. Ajuda-nos a viver o equilíbrio bíblico, entendendo que o nosso interior vem para fora, se expressa de modo prático no nosso dia a dia. E isso, inclusive, no nosso guarda-roupa. Leve-nos em segurança para casa, abençoe, por favor, o resto da nossa semana e nos traga de volta em segurança no sábado e no domingo. É em nome de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém.